Isso é fundamental para vocês entenderem o que está acontecendo. Daqui a pouco temos os comentários de Ítalo e Eduardo Meira. Banqueiros assinam carta em defesa das urnas e falam em risco às instituições. Olha, banqueiros, pessoal. Banqueiros. Banqueiros são aqueles cidadãos simples que sempre se preocupam com o povo, os clientes. Não, não é nada disso. São banqueiros. Vocês sabem muito bem com o que estamos lidando aqui. Eu vou ler rapidamente essa notícia. Os banqueiros Pedro Moreira Salles e Roberto Setúbal, co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, e Cândido Bracher, ex-CEO da instituição financeira, assinaram um manifesto em defesa das urnas eletrônicas. Assinado por outros intelectuais e juristas, o documento sustenta que o Brasil vive um imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições deste ano. Com a rubrica de ex-ministros do STF, como Carlos Aires Brito, Sidney Sanches e Sepúlveda Pertence, a papelada em defesa das urnas cita ainda que a ditadura e a tortura pertencem ao passado. Eu não entendi essa relação de urna com tortura, não, mas vamos dar sequência. Divulgado na segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo, o texto será lido no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na capital paulista, pelo ex-ministro do STF, Celso de Mello. A data marca a fundação dos cursos jurídicos no Brasil e tem uma simbologia para os signatários da carta. O evento na instituição deve reunir alunos intelectuais, entre aspas, juristas e advogados do grupo Prerrogativas, que provocou polêmica quando Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, um dos membros, disse durante um jantar entre Lula e Alckmin: o crime já aconteceu, o que adianta punir? Né? Então é disso que nós estamos falando, pessoal, do que está acontecendo no Brasil. Primeiro ponto, Eduardo Meira, Ítalo e vocês que nos acompanham. Isso aqui se chama efeito PIX, né? Os banqueiros odeiam esse governo, odeiam muito, muito, porque eles estão perdendo dinheiro. Os bancos, como diz Paulo Guedes, assim que o governo assumiu em 2019, o Brasil é um dos países que tem menos bancos do mundo. 5 bancos controlam 90% do mercado, controlavam naquele período. 3 deles privados, 2 estatais. É um absurdo, Eduardo Meira. Nós vivemos na China. Quantos bancos tinham na China, Eduardo Meira? Pronto. Pois é, Rafa. Lá na China é interessante, né? Porque é um país comunista que tem mais concorrência do que aqui, né? Aqui no Brasil nós temos uma só empresa de... muito mais, não dá para comparar. Até em questão de Uber, né? Agora que está na moda Uber aqui, lá já tinham uma porção de empresas lá que faziam esse tipo de serviço. Tinham, inclusive, empresas também, enfim, toda sorte de serviço, rapaz. Aquele de logística que leva o que você compra na Amazon, no Taobao, tal, que você compra online, lá tem várias empresas de logística, né? Então é interessante isso, né? O Brasil, que a esquerda briga tanto, que é um país neoliberal, neoliberalismo e não sei o que, o Brasil passa nem perto de ser liberal, Rafael. Ele está muito mais para um país totalmente socialista, sem concorrência mesmo. E é isso que acontece. Você vê esses bancos aí, os top 4, pelo menos, né? Na época do governo Lula, faturaram 4,88 trilhões, cara, aos bancos. Trilhões. Enquanto 332 bilhões só que foi para o Bolsa Família. Ou seja, está dando mais dinheiro para o povo ou está dando mais dinheiro para o banqueiro? Se é assim que o esquerdista gosta de ouvir, né? Que o povo gosta de ouvir, vamos dizer assim. Então, ele deu muito mais dinheiro para banqueiro do que para o povão, para os pobres. Isso aí, que tipo de transferência de renda é essa, né? Que ele tanto fala que ele deu, que ele tirou os pobres da pobreza e etc. Mas a verdade foi essa. Nunca se ganhou tanto dinheiro em termos de bancos particulares e banqueiros quanto no governo Lula. O pessoal do Itaú virou fã número 1, né? Eles idolatram o Lula, todo mundo sabe disso. E estão desesperados. Aí chega o Fernando Henrique, o Jair Bolsonaro, entra, né? Acaba com a mamata no cinema, acaba com a mamata... Cinema é aquele negócio que a gente não precisa nem repetir, Rafael, que o cara, mas o cinema estava cheio ou vazio para aquele filme nacional? Não importa, o salário do cara já está lá no bolso dele mesmo. Então, se estiver vazio, exatamente, não importa. Isso é que causa falta de concorrência, né? E aqui no Brasil, nós temos isso. Um governo do PT que deu uma mata para todo mundo, está sendo agora
corretamente corrigido esse problema, esse esquema de uma má situação corretamente corrigido, e eles estão desesperados. E aí vão entrar nesse coro aí dos manés que falam um atentado à democracia. Você vê aí, o Alexandre de Moraes acabou de dar um dia para o julgamento, né? Vai ser online, dos atentados às instituições democráticas, atos antidemocráticos, toda essa sorte de coisas que eles estão inventando aí, Rafael. Então é isso, eles estão desesperados mesmo com o Pix, estão desesperados com tudo que está acontecendo agora, é isso que está acontecendo nos bancos, com esses caras aí pelo menos, né? O Itaú, Bradesco, a gente já sabe como é que funciona, Rafael. É o efeito Pix, pessoal, e o que você pode fazer? Bom, neste momento, como eu, que sou ainda correntista do Itaú, essa praga, né, por conta de que no passado os nossos salários, aliás, até hoje acontece, né, eram vinculados a bancos, então para eu receber o meu salário eu precisava abrir uma conta no Itaú. Isso aí foi no começo da minha carreira, lá atrás, né, e acabei deixando dinheiro, acabei investindo. É uma droga, porque demora para você conseguir fechar tudo isso, né, toda a sua conta no banco, mas é o que eu estou fazendo, e também ligando para a gerente e falando, olha só, isso aí é uma instituição financeira ou política? Por quê? Ela sendo política, eu vou começar a tirar todos os meus investimentos, é o que eu estou fazendo, e migrar para outro banco qualquer. Não, hoje nós temos mais opções de bancos online, existem algumas opções, né? Eu já tenho um outro banco, eu vou aos poucos migrar, tirar todo o dinheiro do Itaú. Eu recomendo que você faça o mesmo, até acabar o que eu tenho ali, que não é muita coisa não, é pouco. Mas eu vou tirar e depois encerrar minha conta. Agora há pouco, se 100 mil pessoas fizerem isso, imagina, Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Se só 100 mil pessoas, 200 mil pessoas fizerem isso, é um baque pesado no banco. Até hoje, toda essa propaganda política que eles fazem, esse engajamento no ASG, né, que é conhecido como ESG, fora do país, é porque eles têm dinheiro. O seu dinheiro que está lá é que permite que eles fiquem fazendo essa política toda. Tira seu dinheiro de lá para ver se é rapidinho eles não começam a falar, bom, a gente vai quebrar. Vamos parar de fazer política, vamos de parar com essa história de engajamento e vamos trabalhar para que o banco se recupere. Porque o que financia esses grupos é justamente o seu dinheiro que está lá. O Itaú não tem dinheiro, é o dinheiro dos correntistas. Se todo mundo começar a tirar o dinheiro de lá, eles vão sentir o baque. Faça isso. E, Ítalo, já que será que a gente pode fazer um depósito bancário secreto, inauditável? Eu chegar no banco e falar assim, olha, eu depositei aí 100 mil, mas eu não tenho comprovante. Bota aí na minha conta, por favor. Será que eles aceitam, Ítalo? Pois é, né? Não vão aceitar de Seria fato, legal, né? Seria muito bom se pudesse aceitar, mas não vão aceitar. E gente, entenda o seguinte, tá? O Meira falou aí do efeito Pix, né? Tá coberto de razão. Tá coberto de razão, né? Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto eles ganharam durante o governo do PT. Aliás, o capital, esse rentismo, né? Esse rentismo adora os comunistas, adora o governo socialista. Por quê? Porque socialista, revolução custa dinheiro. E você precisa saber especular, você precisa ter condições de especular quando você não tem capacidade produtiva, quando as suas ações elas vão na linha de você travar a capacidade produtiva de uma nação. O que você precisa? O que vai dar sobrevida para o seu regime? Justamente a capacidade especulativa. Então você chega uma hora em que você só tem os rentistas. É óbvio que isso aí não dura muito tempo, é óbvio que isso aí vira bolha de sabão, você vai ter inflação, você vai ter bolhas estourando, como é o caso da China, já está acontecendo isso, né? É óbvio que isso aí isso vai acabar acontecendo, entendeu? Mas o que dá sobrevida ao regime de cada vez mais você ir travando a vida de quem produz é justamente a aliança com quem não produz nada e quem só fica especulando. Então é por isso que, gente, banqueiro adora socialista. Isso não é de hoje. Você veja a relação, por exemplo, da família Hammer. Julius Hammer, procurem no Google aí, Julius Hammer e Armand Hammer. Né? A relação que eles tinham com o Lenin. Eram dois industriais americanos, dois banqueiros, né? Especuladores. O que fizeram? Foram lá e financiaram praticamente todo o parque industrial da União Soviética.
Criaram ali o sistema bancário para a União Soviética. Tá certo? É óbvio que ali estourou uma hora. Mas criaram, entendeu? Então, assim, é isso que o Olavo de Carvalho chamava de metacapitalismo. O que é o metacapitalismo? É quando você tem uma sociedade, uma situação em que aquele poder já cresceu tanto, né? Aqueles banqueiros, aquele grupo ali já cresceu, aqueles industriais, aquela coisa toda, já cresceu tanto na base da especulação que o livre comércio, o livre mercado, o mercado aberto, para eles é uma ameaça. Por quê? Porque a qualquer momento você tem regulação, você tem correções do próprio mercado. Uma hora você está especulando aqui, aí de repente, não, isso aqui é bolha, isso aqui não tem nada a ver. As pessoas saem daquilo ali e migram para outra coisa. E o cara fica ali a ver navios, porque não se cobriu, está descamisado. Entende? Então, para quem quer viver de especulação, a melhor coisa é um governo socialista. É por isso que quem é muito rico no Brasil hoje em dia, as famílias mais... Eu não estou falando de mais rico, eu não estou falando de classe média alta, não estou falando desse pessoal, não. Estou falando de quem tem bilhões. Estou falando de quem pode perder 90% da sua fortuna e continuar sendo 1% mais rico do Brasil. Essa galera vota em quem? Vota no Lula. Apoia Lula. Apoia PT. Nunca vai apoiar Bolsonaro. Nunca vai apoiar um governo de direita. Jamais. Porque eles sabem que eles vão contrário. Por mais que o discurso da esquerda seja contrário a eles sabem que na prática, quem realmente pega no calcanhar deles é a direita. Rafael. Perfeito, Ítalo. Excelente comentário. Ítalo, e voltando ao comentário, para vocês entenderem, o Ítalo acabou de citar a situação da China. Vamos, pessoal, a audiência está subindo, é hora de você deixar sua curtida, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos lá, vamos aumentar isso, essa nossa força agora. Reta final das eleições, a gente precisa de mais informação e análise. O Ítalo acabou de falar da situação chinesa, né, Eduardo? É bom a gente falar isso, porque muita gente fica em dúvida sobre o que está acontecendo lá da crise bancária. A gente vai fazer uma analogia aqui, Eduardo. Vocês lembram, olha, não precisa dizer a idade de vocês, mas só se vocês lembram de um desenho animado que chamava Pink e o Cérebro, tá? Agora vocês imaginem que tem o Xi Jinping e o cérebro, né? O Xi Jinping chegou lá para o amigo do Partido Comunista, tem uma grande ideia, vamos emprestar dinheiro para o mundo inteiro e vamos pegar os portos, aeroportos, as ferrovias, hidrovias desses países que não conseguirem pagar a gente. Que ideia genial, né? O Pink e o cérebro, ele sempre falava assim, o que nós vamos fazer hoje? O mesmo de sempre, né? Dominar o mundo. Aí Xi Jinping chegou com essa ideia maravilhosa, né? Xi Jinping e o cérebro. Vamos dominar o mundo. Aí, Eduardo Meira, começa a quebrar o Sri Lanka, quebrar o Djibouti, quebrar a Zâmbia, quebrar a Venezuela. É a história do Porto de Mariel, gente. Ficar com o Porto de Mariel em troca da dívida, para quê? Não passa navio ali. Cuba não importa, não exporta nada. O Brasil pagou, o povo brasileiro pagou e não leva nada. É o que pode acontecer com a China e já está começando a acontecer. Essa estratégia de endividar todo mundo, aí não, então vou usar seu porto, aeroporto. Eduardo Meira, não tem avião. O povo do Sri Lanka vai ficar sem dinheiro para viajar. Do Djibouti, a mesma coisa. Então, o que está acontecendo na China, eles não previam, né? Eles têm isso, vão ficar com rodovias, hidrovias, com toda a estrutura energética e de telecomunicações do país, de um país que não tem mais condições de pagar nada. Eduardo Meira, é mais ou menos isso que está acontecendo neste momento na China? Exatamente, Rafael, exatamente. Essa crise lá já era algo de se esperar. Nós já estamos falando disso há algum tempo, tanto lá no início, no meu canal, quanto agora aqui no programa Ligando os Pontos. Né? Nós temos feito esse paralelo aí, o que está acontecendo na China, com o sistema bancário lá na China. Mas a verdade é que a China ela tem algumas peculiaridades, né? Não são todos que podem usar todos os bancos, tem algumas coisas esquisitas lá, né? Mas é aquilo que a gente falou, pelo menos tem muito banco, né, Rafael? Pelo menos tem muito banco. Muito. E de fato, e nós temos visto também uma coisa que eu acho interessante frisar, é que
aquilo que você falou, a diferença dos tanques que estavam lá em Hunan, se eu não me engano, e não lá exatamente. Shandong. Já são mais fake news que a nossa galera espalha aí, que eu acho importante sempre frisar isso, Rafa. Né, que tinha gente correndo aos bancos, sim, está tendo fila aos bancos, está tendo desespero, está tendo banco maior tendo que ajudar banco menor, mas esses tanques aí não tinham relação com as fotos que mandaram na internet. Né? Ô, Rafa, eu quero deixar também... Teve uma coisa que o Ítalo falou que eu não marquei. Quando a gente estava falando sobre inflação, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre os bilionários, sobre quem está mandando no mundo agora, e aí teve um colega que fez uma comparação interessante que eu acho que vale a pena a gente pensar. Claro. O Xi Jinping, por exemplo, como você diz, o Xi Jinping, né, que está querendo dominar o mundo e querendo derrubar o mundo com essa armadilha da dívida chinesa, né, o debt trap. Isso daí é uma tática realmente muito eficaz de guerra. Estamos vendo aí o que está acontecendo com Sri Lanka, Panamá, e eles financiam, e a Rússia também financia essa questão de ESG, como você falou aqui no Brasil, ASG, né, que é governança socioambiental. Então eles estão nessa de patrocinar isso no mundo para destruir aqui o Ocidente. Já aconteceu com Sri Lanka, como você falou, além do debt trap, né, é influenciado por esse outro tipo de agenda. Sri Lanka, então, foi abaixo, Panamá também agora. Né, isso está prestes a acontecer, obviamente, na Argentina e todos os países que forem cair nesse truque. E esse colega ele falou assim que a preocupação da China hoje em dia, né, do Xi Jinping, já não é mais com o governo americano de fato. O grande rival deles no mundo, ali da galera do Oriente, são exatamente os metacapitalistas que o Ítalo estava falando. Né? Então, nas pessoas aí são socialistas. Isso aqui o povo aqui não consegue entender. Assim, mas a China é comunista, eles babam ovo da China. O que está acontecendo? Isso nós já explicamos isso aqui também, Rafael, do Baidzo, da questão do branco, né, do idiota útil, que é o que eles acham que é o esquerdista aqui no Ocidente. Então, é uma batalha que eu gostaria de saber aí de você, do leitor. O que você acha dessa batalha? Quem ganha, né? Se é Xi Jinping ou são os metacapitalistas? Rafael, só queria fazer essa observação aí. Meio surreal, mas eu realmente estou querendo fazer esse tipo de pesquisa faz tempo. Depois de tanta convivência, eu já consegui ler a mente do Ítalo. Estou para a briga, né? Mais ou menos isso. O que nós precisamos é focar na nossa prioridade aqui, que é a liberdade, que são os direitos que estão sendo atacados no Brasil, né? E em boa parte do Ocidente. Mas é óbvio que existe um embate entre as forças comunistas que hoje estão centralizadas em Pequim, né? Já foi muito tempo atrás em Moscou. Hoje o comunismo do mundo está centralizado em Pequim. Eles têm objetivos parecidos finais, né? Mas um não comporta o outro. O que os metacapitalistas fazem é usar o que os comunistas já implantam em seus países há muitas décadas, né? Que foi sempre desastroso. Principalmente as formas de controle social, as formas de repressão, é o que os metacapitalistas estão fazendo. Mas, no fim, um quer uma coisa, né? O comunista quer uma coisa, o globalista metacapitalista quer outra. E vai haver esse embate, sim, porque um não comporta o outro, não adianta. No final, vai haver um embate. Nós aqui, da nossa parte, cristãos, família, propriedade, liberdade, vamos continuar lutando por aquilo que acreditamos há milênios, né? E vamos continuar. A luta é difícil, nós temos matérias aqui para ler hoje que mostram o quão difícil é essa luta, mas a gente vai prevalecer, né, Ítalo? Sem dúvida, eu torço para a briga. Para a briga, no primeiro exatamente. lugar. E segundo, eu torço para o ringue. Né? Então, eu torço para a briga e torço para o ringue. Né? Então, eu achei importante trazer essa, porque eu vejo muita gente achando que é tudo a mesma coisa, que metacapitalismo e comunismo é a mesma coisa. Eu acho que são talvez os dois pontos que se encontram, né, no ciclo, os dois extremos, alguma coisa assim. Enfim, mas não exatamente. São dois grupos. Como, se você for ver, é como os nazistas e os comunistas. Exato, para mim é basicamente isso mesmo. Né? Então, assim, não são exatamente, são idênticos. Absolutamente, não são idênticos. Mas tem tantos pontos em comum, e existindo aqui no momento ali
no pacto Molotov-Ribbentrop, né, existiu ali momentos em que houve interesses dos dois de se aliarem, né, e depois houve interesse de se separarem, né, houve um atacou o outro e tal. Então, assim, nem a diferença, nem o conflito entre eles anula suas semelhanças, nem a eventual cooperação anula também as suas diferenças, entendeu? Então, são coisas distintas, apesar de cooperarem em alguns momentos, e são muito semelhantes, apesar de conflitarem em muitos momentos, né? Então, não são a mesma coisa, de fato, não são a mesma coisa, são origens diferentes, mas, de fato, de vez em quando, é fácil confundir, porque às vezes cooperam, né? E tem muita semelhança, tem modos operando muito parecidos, mas tem históricos diferentes, tem percepções de mundos diferentes, são grupos, né, que têm arranjos diferentes, tem grupos dentro do metacapitalismo que são mais próximos, né, da ideia de comunismo, tem que se valem mais, talvez, né, da ideologia comunista, tem grupos dentro da própria China, né, que a gente pode dizer até que são como se fossem metacapitalistas dentro da China, né? Então, os bilionários chineses, né, se você for ver, é um fenômeno muito parecido com o metacapitalismo, embora lá não tenha tido um capitalismo anterior, né? Foram grupos que foram gerados já dentro de um ambiente comunista, né? Então, é uma discussão que ela não é tão complexa assim, mas ela exige critério. Ela exige uma análise criteriosa, exige uma percepção criteriosa, né? Você não pode sair correndo e classificar o outro, né? Você tem que, peraí, mas vamos medir direitinho isso aqui, vamos ver o que é isso aqui exatamente, entendeu? Tem muito dessas medidinhas, muitas dessas rugosidades aí pra gente medir.